Então, galera, entendendo isso daqui, Thomson propõe pra gente a descoberta da primeira partícula subatômica. Então o modelo de Dalton cai e aí surge agora novas ideias em relação aos modelos atômicos. Com esse experimento no tubo de Crookes, o que Thomson propõe pra gente em relação a termos de átomo? O Thomson, ele vem contar pra gente que o átomo agora pra gente, ele apresenta a carga negativa. Mas, de fato, ele era neutro, então deveria existir dentro do átomo alguma coisa que contrabalanceasse essa ideia aí, justamente essa ideia de carga negativa dentro do átomo. Então, o modelo de Thomson vem ser proposto pelos seguintes postulados. O átomo, ele pra gente vai ser de fato esférico, só que agora ele vai ser um fluido com carga positiva, onde dentro desse fluido estão incrustados algumas cargas negativas, são chamadas de elétrons. Vamos tentar entender um pouco sobre como é o átomo para Thomson. Apagando aqui a nossa ampola de Crookes, já sabemos como é. Então a ideia do átomo de Thomson é ser para a gente um fluido esse que apresenta carga positiva, o fluido é positivo, e dentro desse fluido existiam algumas partículas negativas que, se você perceber, botei aqui simbolicamente 3 positivos e 3 negativos para contrabalancear um e outro e dizer que o átomo de fato é neutro. Então o átomo para Thomson, ele é uma geleia, né? Um fluido positivo com cargas negativas dentro e cargas negativas essas chamadas de elétrons. Só para você entender um pouquinho, qual é o grande lance? Thomson diz pra gente que o modelo atômico dele é considerado, bom para a questão isso daí, é considerado pra gente semelhante a um pudim de passas. Então Thomson propõe pra gente que a ideia do átomo dele seria um pudim de passas, onde o pudim era a carga positiva e as passas simbolizavam pra gente os nossos elétrons. Só para você entender, por que esse negócio de pudim de passas? Antes de Thomson, Dalton propõe que o seu modelo atômico, olha para cá, era semelhante a uma bola de bilhar. Ah, então olha só, a gente agora vai começar a tentar brincar um pouco sobre modelo atômico e os nomes que foram semelhantes ao átomo desse cara com coisas do nosso dia a dia. Bola de bilhar, bola de sinuca, perfeito? Algo esférico, maciço, né? Não tão indivisível, mas a ideia tá boa, tá ok? Então, Thomson vai propor pra gente aqui, ó, o modelo do pudim de passas. Show de bola! Então, temos agora 2 modelos atômicos, temos agora 2 explicações para tentar chegar no que o átomo é hoje. Você já deve imaginar que o átomo, de fato, quando contam pra gente, não é muito bem isso daqui não. Show de bola! Aí, galera, se você perceber o nosso esquema, você vai perceber o seguinte. Logo depois de Thomson, eu coloquei um cara chamado Goldstein. Quem é esse cara chamado Goldstein? Goldstein não propõe um modelo atômico, porém, ele traz algumas informações que são informações plausíveis em relação a átomo. Eu costumo dizer que Thomson deu um pouquinho de mole, né? Porque Goldstein, ele vem propor pra gente o mesmo experimento de Thomson, só que para descobrir coisas que Thomson não tinha descoberto ainda. Repara aqui, vamos olhar de novo, a ideia daquela ampola de Crookes. Tá aqui a nossa ampola de Crookes. Aqui um eletrodo negativo, liguei a uma bateria. Aqui o eletrodo positivo. Qual foi o grande lance? Quando eu emitia os raios, que foram chamados de raios catódicos, a ideia de Thomson era, existem aqui, ó, alguns elétrons que vão na direção, né, saindo do polo negativo, né, para frente. Esses elétrons, né, foram chamados de raios catódicos. Aí o Goldstein, ele fez o seguinte, ele olhou para esse eletrodo daqui e deu um zoom. Na verdade, ele olhou de perto. Quando ele olhou para esse eletrodo daqui, o que ele conseguiu perceber dentro desse eletrodo? Ele conseguiu perceber que estava surgindo, depois do experimento ficar pronto, alguns buraquinhos em cima desse eletrodo. Ou seja, se estão saindo daqui elétrons, o que deve estar acontecendo para que eu consiga produzir aqui buracos
se estão saindo coisas daqui de dentro e esses elétrons derivam dos átomos. Para que eu produza alguns buracos nesse eletrodo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que começar a bater, né, com algumas coisas dentro desse eletrodo. Então ele propõe o seguinte: deve existir uma outra coisa que está caminhando, que está saindo do átomo, que está caminhando em direção a esse polo negativo. Então deve existir alguma coisa aqui, ó, que eu estou representando com positivo, que deve estar caminhando em direção ao nosso polo negativo. Então o que está acontecendo? Partículas que estão colidindo com esse eletrodo e causando algumas feridas, alguns buracos nesse eletrodo. Esses raios foram chamados de raios anódicos, em oposição aos raios catódicos, perfeito? Essas partículas descobertas agora com carga positiva foram chamadas por Goldstein de próton. Então eis que surgem duas partículas subatômicas. Eis que surge o próton, eis que surge o elétron. Aí, Thomson, desculpa, só que o seu modelo não está tão legal assim. Goldstein ainda não propôs um modelo atômico. Ele fez uma descoberta em relação ao átomo, só. Beleza? Repara aqui na ideia. Thomson, rapaz, tem coisa errada no seu modelo atômico. Você vai ter que me explicar isso. Aí Thomson fica indignado na época, fica de fato puto, né? E fala o seguinte: ô Goldstein, pera aí, tu tá falando besteira. Eu vou te provar que eu tô certo. Esse negócio de partícula positiva tá tudo errado. Aí o Thomson já era um pouco velho na época, ele chama um cara que trabalha com ele, um cara chamado de Rutherford. Eis que ele chama um aluno seu, um cara que trabalha para você, para tentar falar assim: ô Rutherford, diz para a humanidade que eu tô certo, cara, não é possível, eu fiz tantos experimentos, esse tubo de Crookes tá perfeito. Ô Rutherford, faz um favor, propõe um experimento para provar que eu tô certo. Aí o Rutherford, como bom aluno, né, abaixou a cabeça e falou: ferrou, né? Babô, o que eu vou fazer para provar que o Thomson tá certo? Pera lá, já sei. Rutherford, ele é o pioneiro, na verdade, né, pra gente aí, de uma ideia que hoje a gente já conhece bastante, a ideia da radioatividade. E aí ele fala o seguinte: vou apagar a ideia de Goldstein, perfeito? E aí o cara fala o seguinte: bom, já sei o que eu vou fazer. Eu vou tentar utilizar um pouco da radioatividade em meu experimento. E aí ele propõe o seguinte experimento. Nota aqui que agora a gente vai entrar dentro do universo de Rutherford.